No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Maria se assusta ao perceber que Angélica, sua filha, mandou Leonora diretamente para a casa dela. E não houve como recusar. Por um instante, Maria fica parada, tentando entender. O coração aperta. E, surpresa, ela conclui. Angélica parece ter lido seus pensamentos. Sem dizer mais nada, Maria decide primeiro acomodar Leonora e a pequena Rosinha. Ela quer cuidar, quer acolher. Leonora comenta que Angélica também mandou Juvenal buscar o coche da outra fazenda. Diz que isso mostra o quanto Angélica se preocupa, com a mãe, e com o próprio pai. Ela acrescenta que Angélica comentou que, do sítio até Jundiaí, o caminho fica mais perto. Maria confirma, com a cabeça. Está certo. Mas Leonora suspira. Diz que fica pensando no que vai acontecer quando Bartolo chegar à fazenda, e não encontrá-la lá. Maria tenta tranquilizá-la. Diz que Angélica vai explicar tudo, e que certamente mandará Bartolo para ali. Não há motivo para preocupação. Leonora concorda, mas calma. Diz que vê a Bene. E acrescenta, sincera, que está contente ali. Maria sorri. Responde que também está contente. Confessa que vinha se sentindo meio perdida, sozinha naquele casarão enorme. Leonora observa a casa. Elogia. Diz que é bonita. Maria ri, aliviando o clima. Madonna mia. Depois, o sorriso de Maria diminui. Ela fica séria. Diz que queria falar sobre uma coisa com Leonora. Leonora pede que fale. Maria lembra da conversa que começaram na fazenda. Pergunta se Leonora se lembra. Leonora confirma. Então Maria respira fundo. Com um misto de surpresa e emoção, confessa que o aborrecimento de todo mês não voltou. Ela acha que está grávida. Leonora se espanta. Fica tensa. Pede que Maria não diga uma coisa dessas assim. Maria confessa que está com medo. Leonora pergunta. Medo de quê? Maria explica. Diz que não é mais uma menina. Leonora rebate de imediato. Diz que Maria é uma mulher bonita, cheia de saúde. Mas Maria insiste. Na idade dela, uma gravidez assusta. Leonora fala com firmeza. Diz que gravidez é coisa de Deus. E que não se deve ter medo. Maria desabafa. Diz que, se estiver grávida mesmo, vai morrer de vergonha. Que, quando a barriga começar a crescer, não sabe como vai encarar as filhas. Leonora reage na hora. Diz que isso é besteira. Pergunta se o filho não é do marido dela. Maria confirma. É. Então Leonora questiona, direta. Onde está a vergonha? Maria ri, aliviada. E diz que estava precisando muito dela ali. Leonora responde que está ali, sim. Lembra que ajudou nos partos das duas filhas de Maria. E garante que também pode ajudar agora. Nesse momento, Gomercindo aparece. Se espanta ao ver Leonora. Diz que ela é a última pessoa que ele poderia esperar encontrar nessa vida. Leonora responde, sem rodeios. Diz que ele deveria falar com a filha Angélica, porque foi ela quem a mandou até ali. Maria explica que, além de Angélica, também mandou o cocheiro Juvenal. E o coche que era da fazenda do senhor Altino. Devem chegar entre hoje e amanhã. Gomercindo comenta sobre a filha deles. Rindo. Leonora brinca, dizendo que ele está falando do filho homem. Gomercindo ri. Diz que não. Que a menina pensa longe. Leonora concorda. Rosana pede licença ao entrar. Cumprimenta o pai, Gomercindo, com respeito. Ele retribui o cumprimento. Pergunta como ela está. Rosana responde. Mas, de repente, se espanta ao ver Leonora ali. O olhar dela se fixa. Confuso. Surpreso. Ela pergunta, sem rodeios, o que está acontecendo. Maria se antecipa. Explica que foi uma providência da irmã de Rosana. Que Angélica não quis deixá-la sozinha naquele casarão enorme. Leonora cumprimenta Rosana com carinho. Pergunta como ela está. Rosana suspira, aliviada. Diz que agora se sente mais tranquila por saber que Leonora está ali. E pergunta, curiosa, se ela já viu o filho. Leonora confirma que sim. Maria explica que colocou os dois para dormirem juntos. Rosana se espanta. Os dois. Maria esclarece, sorrindo.
o Marinho e a Rosinha. Diz que eles já podem brincar juntos. Rosana concorda. Diz que é verdade. Já podem brincar. Leonor acrescenta que Rosinha já ajuda a cuidar do bebê. Rosana sorri. Diz que espera que sim. Enquanto isso, em outro lugar, Angélica tenta acalmar Bartolo. Diz que, se saírem cedo, no fim da tarde ele já estará com a esposa em São Paulo. Bartolo confirma. Diz que sabe. Augusto entra na conversa. Diz que vai viajar junto, porque também vai para a capital. Angélica comenta que Jundiaí não fica muito mais perto de São Paulo do que a fazenda. Augusto confirma. Diz que fica bem mais perto. Angélica olha para Bartolo. Questiona. Bartolo responde, meio surpreso. Diz que acredita. Então ele faz seus planos. Diz que amanhã vai buscar Leonora e levá-la de volta com ele para a colônia. Angélica não deixa passar. Pergunta, direta, onde Leonora vai ganhar dinheiro, para que ele possa plantar suas uvas. Mateu observa. Sério. Diz que agora Leonora está cuidando do nosso filho, e da filha daquele outro. Amadeu intervém. Lembra que a menina também é filha da Juliana, e esposa de Mateu. Mateu admite. Diz que prefere que a menina volte para aquela mansão. Amadeu ri. Provoca. Diz que Mateu morre de ciúme da menina. Mateu não nega. Confirma que é ciúme. Mas diz que não deveria ter que criar a filha de um homem rico. Ainda mais agora, que já tem o próprio filho com eles. Enquanto tilintam os talheres, Amadeu comenta, em tom sério. Diz que o marido da Hortência também morria de ciúme do Joanito. Assim como Mateu está morrendo de ciúme da menina, filha da sua esposa. E faz um alerta claro. Para não estragar o casamento por causa disso. Em outro momento, Juliana está ao lado do filho, na cama. O olhar dela é de preocupação. Ela lembra. Marco Antônio não pode descobrir que ela tem um filho. E o medo cresce. Ela teme que a megera da mãe dele acabe descobrindo tudo. De volta a casa, Rosana comenta que, aos poucos, a mãe vai colocando a casa em ordem. Do jeito dela. Mas vai colocando. Janete pergunta, ansiosa, se o filho dela está bem. Rosana responde que está muito bem. Do mesmo jeito que estava na fazenda. Janete comenta que soube que naquela tarde parou um coche de aluguel em frente à casa dos pais de Rosana. Rosana confirma. Explica que era Leonora chegando com a filha. E que, logo atrás, vinha Juvenal, com 2 coches de uma das fazendas da irmã dela. O pai de Rosana respira aliviado. Confessa que pensou que teria de gastar um bom dinheiro comprando um coche. Janete pergunta, sem disfarçar, se Juvenal é negro. Rosana responde, seca. Não. Ele é branco. Janete comenta, satisfeita. Menos mal. Marco Antônio não se contém. Pede, firme, que a mãe pare com essa implicância com os negros. Janete reage na hora. Reclama que ele também deveria parar de implicar com ela por causa disso. O clima pesa. Marco Antônio respira fundo. Diz apenas que vai esperar Rosana na sala. E se afasta, claramente incomodado. Em outro ambiente, Augusto explica a Bartolo que foi ideia da sua mulher, dar metade da colheita de todas as suas fazendas aos amigos italianos. Bartolo se espanta. Pergunta se isso é mesmo verdade. Augusto confirma, sem rodeios. Tudo o que for colhido nas fazendas será dividido meio a meio, com o povo de Bartolo. Bartolo ri, incrédulo. Admira-se com a medida. Augusto explica com calma. Diz que essa foi a maneira que Angélica encontrou para evitar a debandada dos italianos. Reforça. Metade de toda a safra. É por isso que se chama meia. Bartolo balança a cabeça, rindo, impressionado. Augusto comenta que ele mesmo foi plantar sua uva na colônia. Bartolo se surpreende ainda mais. Admite que não sabia disso. Augusto pergunta, em tom amistoso, se ainda dá tempo de Bartolo voltar para ali. Enquanto isso, Luía mostra a Josué qual será o quarto dele enquanto estiver servindo na casa. Explica que o almoço e o jantar serão servidos ali mesmo. Josué agradece, educado. Ela pergunta pelos cavalos. Ele informa que já estão acomodados na cocheira.
Luía se apresenta como a governanta da casa. Josué lhe presta respeito imediato. Ela avisa: qualquer coisa que ele precisar, deve falar apenas com ela. E faz um alerta importante. Madame Janete é uma patroa muito exigente. Josué comenta que já percebeu isso na conversa que teve com ela. Luía recomenda que ele não lhe dirija a palavra, a menos que seja chamado. Mas, logo em seguida, comenta rindo, que, no fundo, Janete é uma boa pessoa. Josué diz que pode imaginar. Luía se despede. Deseja que ele se dê bem ali. E diz seu nome. Josué se despede com respeito. Depois que ela sai, Josué suspira fundo. E murmura para si mesmo: o que um homem não precisa fazer nessa vida. Pouco depois, Janete pergunta a Luía se acomodou Josué naquele quarto. Luía confirma. Janete torce o nariz. Questiona se ela não sente o odor dos negros que viviam ali. Luía responde, firme. Diz que não. Afirma que Damião e o filho eram negros limpos. E acrescenta, sem medo, que brancos também cheiram mal quando não tomam banho. Janete comenta, com desprezo, que cheiro de negro lhe lembra senzala. Luía responde, séria. Diz que já é tempo da senhora esquecer o cheiro da senzala. Janete se irrita. Repreende Luía, dizendo que ela está sendo inconveniente. Luía pede desculpas. Informa que o senhor Josué já está devidamente acomodado em seu quarto. Janete diz que é ótimo. E manda Luía ir dormir. Luía agradece. Deseja boa noite. E se retira sozinha. Janete comenta, satisfeita, que afinal tem um cocheiro branco. Em outro momento, Juliana pede a Julinho que avise a todos. Diz que já está com seu menino. E que ele não precisa mais se preocupar. Damião pergunta, ansioso, se Dona Hortência entregou a criança. Juliana confirma. Diz que nem foi preciso recorrer à justiça. Julinho comenta que, se a questão tivesse ido parar nos tribunais, Hortência perderia a pobre criança. Juliana se espanta. Pergunta por que ele diz isso. Julinho explica, com firmeza. Do outro lado estavam os Magliano. E o senhor Marco Antônio apoiava Juliana. Juliana pensa por um instante. Então insiste para que Julinho avise Marco Antônio que Hortência devolveu o menino. Ele garante que fará isso. Mas Juliana acrescenta, séria. Diz que ele também deve avisar que Marco Antônio não deve mais voltar ali. Pouco depois, Tizil dá bom dia a Marco Antônio. Ele retribui o cumprimento e manda que procure o pai, pois já há um serviço esperando. Tizil diz que vai, sim, mas antes avisa que tem um recado de Dona Juliana. Marco Antônio pede que conte. Tizil diz que ela mandou avisar que já está com o próprio filho. Marco Antônio se surpreende. Pergunta como isso aconteceu. Tizil explica. Diz que Dona Hortência devolveu a criança, o filho de Juliana, com o italiano Mateu. Marco Antônio confirma. Incrédulo. Pergunta se é verdade. Tizil reafirma. E acrescenta que Juliana pediu que ele contasse tudo, mas também pediu que Marco Antônio não volte mais lá. Marco Antônio pergunta o motivo. Tizil responde, direto, por causa do marido dela. Mais tarde, Hortência atende Marco Antônio. Ele pergunta onde está Juliana. Ela responde que a moça deve estar em seu quarto. Marco Antônio diz que ficou sabendo do que aconteceu. Hortência confirma. Juliana já está com o próprio filho. Ele pergunta sobre ela. Hortência afirma que não havia nada a fazer. Marco Antônio diz que sente muito. Mas ela apenas repete que Juliana está no quarto. Ele afirma que não quer entrar lá. E, educadamente, pede ajuda. Hortência concorda. Diz que irá chamá-la. E pede que ele espere na sala. Marco Antônio concorda. Hortência avisa Juliana que o marido dela espera na sala. Juliana se surpreende. Pergunta se é Marco Antônio. Hortência ironiza. Questiona se, por acaso, ela teria outro marido. Juliana vai até a sala. Chama Marco Antônio. Ele diz que já sabe de tudo, que Julinho lhe contou. Juliana afirma que ele não devia ter ido até ali. Marco Antônio explica, com calma. Diz que só queria vê-la.
E saber como ela está, depois de tanta felicidade. Juliana insiste que ele não devia ter vindo. Mas ele repete. Só quer saber como ela se sente. Juliana sorri. Diz que está feliz, como nunca esteve na vida. Marco Antônio se emociona. Diz que fica contente em saber disso. Juliana agradece a ajuda que ele lhe deu. Ele responde que só quer vê-la feliz. Acrescenta que nem pede para ver a criança naquele quarto. Não quer criar problemas para ela. Juliana agradece. Comovida, Marco Antônio se despede. Em outro ambiente, Francesco ri. Pergunta o que Marco Antônio está lhe dizendo. Marco Antônio responde que é exatamente isso. Que Juliana já está com o filho nos braços. O filho dela, com o italiano Matteo. Francesco se espanta. Custa acreditar, mas logo suspira aliviado. Pede que esqueçam essa história. E manda Marco Antônio telefonar para o Dr. Maurício, avisando que está tudo resolvido. Mais calmo, Francesco confessa que o filho lhe tirou um peso enorme dos ombros. E comenta, rindo, que finalmente conseguiram consertar a besteira que a mãe dele fez. Marco Antônio concorda com o pai. Mas, antes de encerrar o assunto, deixa escapar. Diz que acha que perdeu Juliana de vez naquele dia. Francesco se espanta. Pergunta do que ele está falando. Marco Antônio responde com sinceridade contida. Diz que fala de uma esperança perdida. Mas logo se fecha. Afirma que não vale a pena falar disso agora. Sugere que voltem ao trabalho. Os dois se afastam. Francesco suspira, preocupado, e comenta, quase para si mesmo, que está vendo que esse envolvimento de Marco Antônio com Rosana não vai dar certo. Na casa, Gomercindo comenta que a viagem foi longa. Observa que os cavalos devem estar extenuados. Juvenal confirma. Diz que sim. Gomercindo manda que ele os leve para a cocheira. Explica que há um pouco de feno e água. Diz que depois ele mesmo cuida disso. Juvenal responde que pode deixar. Antes, Gomercindo pergunta se ele não fará falta nas fazendas da filha. Juvenal explica que não. Diz que já não tinha serventia lá, desde que Dona Angélica fez um novo acordo com os italianos. Gomercindo diz que imagina. E pergunta se Juvenal conhece a cidade o suficiente para servi-la como cocheiro. Juvenal responde que mais ou menos. Explica que esteve ali muitas vezes com o Sr. Altino, quando ele ainda era vivo. Satisfeito, Gomercindo manda que ele vá cuidar dos cavalos. Antes de sair, Juvenal pergunta onde vai se acomodar. Gomercindo orienta que fale com Dona Leonora, na cozinha. Ela mostrará o lugar. Juvenal concorda. Agradece. E se despede com licença. Em outro ambiente, Paola pergunta se a espanhola devolveu o filho. Francesco confirma que sim. Ele comenta que imagina o quanto isso deve ter custado àquela pobre infeliz. Mas reconhece que ela não tinha outra escolha. Paola concorda. Diz que também imagina. Francesco acrescenta, aliviado, que essa história envolvendo aquele menino tirou um grande peso de suas costas. Paola então pergunta sobre a esposa dele. Na casa, Janete pergunta o que Marco Antônio está dizendo. Ele explica com clareza. Diz que Matteo e Juliana estão com o filho deles, a criança que nasceu naquela casa. Acrescenta que, se ela sentia algum remorso por tudo que fez, agora pode se sentir aliviada. Janete afirma que está se sentindo assim. Diz que fica muito feliz em ouvir essa história. Marco Antônio responde que ainda bem. Diz que teria sido constrangedor para todos se essa situação fosse parar na justiça. Rosana comenta, em tom contido, que agora Matteo esquece de vez o filho deles. Marco Antônio pergunta se isso a magoa. Rosana responde que não. Diz que isso também a alivia. E acrescenta, firme, que não quer nunca mais ver aquele italiano à sua frente. Janete então comenta, satisfeita, que agora vão poder jantar em paz. Na colônia, Bartolo conta a Angélica que conversou com o povo. Diz que todos estão contentes. Observa, rindo, que não é para menos. Angélica responde com cautela. Diz que só espera que eles saibam se organizar para dividir os lucros sem brigas. Bartolo concorda.
E comenta, rindo ainda mais, que isso não será nada fácil. Augusto comenta que era preciso alguém como Bartolo para liderar seus patrícios. Bartolo fica pensativo. Diz que jamais poderia imaginar que o senhor Gomercindo faria algo assim. Confessa que, se tivesse ido embora naquela época, teria ficado mais um tempo fora, e depois voltado para suas terras, apenas para plantar uva. Angélica pergunta, cautelosa, se ainda não é tempo de ele voltar a trabalhar na fazenda. Bartolo balança a cabeça. Diz que não. Explica que já está plantando sua uva no próprio sítio. E acrescenta, com um certo amargor, que alguns na colônia já viraram a cara quando viram de volta. Angélica observa que eles pensam que Bartolo voltou apenas para entrar na divisão da safra. Bartolo confirma. Augusto comenta que ainda haverá muita crença e muita desconfiança quando chegar a hora da próxima divisão. Angélica afirma que eles vão ter de se entender, mas Bartolo alerta. Sério. Diz que, se isso não acontecer, ela corre o risco de ficar sem ninguém trabalhando naquela fazenda. Em outro lugar, Damião comenta, animado, que está ganhando um bom dinheiro trabalhando com o coche que Francesco lhe deu. Tizio pergunta se é mais do que ele ganhava naquela casa. Damião confirma, rindo. Diz que é muito mais. Acrescenta, orgulhoso, que agora não tem patrão. Tizio observa que isso é bom. Damião explica, ainda rindo, que sua única obrigação é buscar Dona Paola em casa, levá-la à fábrica e trazê-la de volta no fim do expediente. Depois disso, trabalha apenas por conta própria. Tizio comenta que eles estão gastando muito dinheiro vivendo na pensão. Damião concorda. Diz que, por enquanto, não há outro jeito. Então Tizio solta, pensativo, que para ter uma casa é preciso ter uma mulher. Pergunta se não é assim mesmo. E sugere, sem maldade, que o pai arranje uma, para não viver tão sozinho. Damião desconversa. Manda o menino deixar essa ideia de lado. E ri, sem querer se aprofundar. Em outro ponto da história, Antenor conta que bateu à porta da mansão, mas não encontrou Damião, nem o menino Tizio. José se espanta. Pergunta como assim. Antenor explica que uma mulher o atendeu, e disse que os dois não trabalham mais naquela casa. Naná se espanta ainda mais. Antenor confirma. Diz que eles foram mandados embora. Desesperada, Naná pergunta se ele não soube para onde foram. Antenor responde que não. Diz que tinha ido até lá com a ideia de trazer Tizio para morar com eles. Mas tudo acabou dando errado. José comenta, com reprovação, que o pai demorou demais para ir buscá-lo. Antenor se defende. Diz que não podia adivinhar que eles seriam dispensados. José insiste. Diz que ele pode encontrá-los, apelando para o seu faro de capitão do mato. Antenor reflete. Diz que pode tentar, sim. Naná incentiva. Pede que ele tente. Em outro momento, Anacleto comenta com Inês que aquilo que ela falou outro dia estava certo. Inês se espanta. Pergunta o que foi que ela disse. Que não estava certo. Anacleto lembra. Diz que ela afirmou que ele não conseguiria gente suficiente para ajudar na colheita de todo o café que ainda está no pé. Inês reage com uma risada prolongada e comenta, irônica, que até que enfim ele a escuta nesta vida. Anacleto responde, sério. Diz que, desta vez, ela não falou bobagem. Inês pergunta por que ele está dizendo isso agora. Anacleto explica. Diz que ninguém vai querer deixar as fazendas daquela tal Angélica para vir ajudá-los. E completa, resignado, que agora todos se acham donos de tudo. Inês pergunta, cautelosa, o que ele está pensando em fazer. Chama-o de marido, tentando trazê-lo para perto. Anacleto respira fundo. Diz que pensa em vender tudo ali e ir morar com a filha em São Paulo. Inês se espanta. Suspira. Pergunta se ele está falando sério. Anacleto confirma. Acrescenta que a filha está esperando um filho e que agora precisa da mãe por perto. Inês leva a mão ao peito. Diz que não consegue pensar em outra coisa. Anacleto continua. Diz que acredita que os dois, sozinhos, nunca vão conseguir colher todo o café que essa safra promete.
Inês pergunta, apreensiva, se ele está desistindo. Anacleto confirma que sim. Diz que vai colocar o cafezal à venda antes que seja tarde. Mas faz uma ressalva. Se Angélica lhe oferecer um bom dinheiro, ele devolve o pedaço da fazenda que era do sogro dela. Inês lembra, com amargura, que foi justamente esse pedaço que eles trocaram por Paola, antes de Angélica se casar com o Dr. Augusto. Anacleto se irrita. Manda Inês não lhe lembrar daquele maldito. Confessa, com raiva contida, que ainda sente vontade de matá-lo. Inês o repreende na hora. Pede que ele pare com essa conversa. Anacleto se corrige, tentando aliviar. Diz que, ao menos, gostaria de dar uma boa surra nele. Inês questiona, firme, se é assim que ele pretende negociar com a esposa desse homem. E lembra que a filha deles não está feliz com o banqueiro. Anacleto concorda. Diz que isso é verdade. Inês então pede que ele esqueça de vez o Dr. Augusto. Anacleto tenta se justificar. Diz que é siciliano. Inês reage com ironia silenciosa. O olha. E não diz mais nada. Em outro momento, Augusto explica a Bartolo que Jundiaí fica a menos de 100 quilômetros de São Paulo. Lembra que essa é a mesma distância entre São Paulo e Campinas. E que Jundiaí vem antes. Bartolo concorda. Augusto acrescenta que, viajando de trem como estão, o trajeto não chega a durar 2 horas. Bartolo suspira. Pensa. E, por fim, cede. Diz que vai deixar a esposa Leonora trabalhando na casa de Dona Maria do Socorro. Augusto aproveita. Pede que ele pense também na filha. Questiona se não é melhor para a menina ficar em São Paulo, numa mansão, com todo conforto, do que viver no rancho construído no sítio do amigo. Bartolo concorda. Diz que é claro que isso é melhor. E admite, rindo de si mesmo, que tem plena consciência disso. Augusto pede que ele não invente histórias. Bartolo resmunga. Comenta que nunca viveu tanto tempo longe de Leonora. Augusto rebate. Diz que sempre viveu mais longe da própria esposa do que perto. Bartolo finaliza, simples e sincero. Diz que isso acontece porque ele ama a mulher. Pouco depois, Augusto apresenta Bartolo à mansão do Barão do Café. Gomercindo recebe Bartolo com entusiasmo. Convida para entrar. Chama também Augusto. Augusto explica ao sogro que Bartolo ficou desesperado e que precisou trazê-lo consigo. Gomercindo responde que ele fez muito bem. Bartolo então pergunta: onde está Leonora? Gomercindo diz que ela está na cozinha. Acrescenta que ele pode entrar à vontade. A casa é dele também. Leonora se surpreende ao ver o marido. Diz que não acredita que ele esteja ali. Bartolo se aproxima, emocionado. Explica que foi até ali apenas para vê-la. O reencontro é inesperado, marcado por alívio e por uma leveza contida. Bartolo entra no quarto. Vai até a filha. Chama-a com carinho. Leonora diz que a menina está bem e o tranquiliza, em voz baixa. Emocionado, Bartolo se aproxima devagar. Observa a criança com cuidado. O olhar se enche de ternura. Ele tenta lembrar o nome. Sorri, constrangido e doce ao mesmo tempo. Acaricia o rostinho da filha. O gesto é simples, mas cria um momento delicado, afetuoso, quase silencioso entre aquela pequena família. Em outro canto da casa, Augusto pergunta ao sogro se Juvenal já chegou com o coche. Gomercindo responde que sim. Diz que ele chegou na noite anterior, com os cavalos completamente extenuados. Maria acrescenta que Juvenal também deve estar muito cansado da viagem. Conta que ele ainda dorme no quarto dos cocheiros. Gomercindo então pede que Augusto lhe fale melhor sobre esse tal Juvenal, que a esposa dele mandou para servir de cocheiro na casa. Augusto tranquiliza o sogro. Diz que Juvenal é uma pessoa de extrema confiança, que serviu ao pai dele por muitos anos, sem jamais ter tido qualquer atitude que o desabonasse. Acrescenta ainda que Juvenal acabou se tornando uma espécie de cão de guarda de Angélica, desde que ela assumiu as fazendas. Gomercindo diz que sabe disso, mas ressalta que cuidado nunca é demais. Augusto concorda. Reforça que,
Quanto a Juvenal, ele pode ficar completamente sossegado. Maria observa que a filha não o teria mandado se não confiasse nele. Gomercindo concorda. Em seguida, Augusto pergunta à sogra como ela está se adaptando à mansão. Maria responde que está muito bem. Diz que ainda estranha um pouco, mas garante que não está infeliz. Gomercindo afirma que, se ela disser que está infeliz, eles mudam naquele mesmo dia para a fazenda. Maria ri. Diz que não é isso. Comenta apenas que a única coisa que gostaria era que Angélica estivesse ali com eles. Augusto responde de imediato. Diz que, quanto a isso, ela pode tirar o cavalo da chuva. Afirma que Angélica jamais abandonará as fazendas para viver na cidade. Maria responde, com um leve incômodo, que ele não precisava dizer isso. Mais adiante, Leonora diz a Bartolo que está contente ali, mas deixa claro que, se ele quiser, ela volta no mesmo dia com ele para o sítio deles. Bartolo suspira fundo. Recusa. Diz que vê como ela está vivendo bem naquela casa, junto da filha Rosinha. Confessa que não tem coragem de levá-la de volta para a colônia. Leonora argumenta. Diz que não está falando isso por obrigação. Lembra que o lugar é perto. Bartolo concorda. Diz que é perto, sim, que não é um destino distante. E reforça que, como disse o Dr. Augusto, de trem não leva nem 2 horas. Leonora então pergunta, com suavidade, quanto tempo ele levava para ir vê-la naquela fazenda. Bartolo responde, sem rodeios, que era um dia inteiro de viagem. Leonora insiste no argumento. Com calma. Sem pressão. Bartolo pensa. Suspira outra vez. E acaba concordando. Nesse momento, Gomercindo se aproxima. Pergunta o que ele está fazendo ali. Depois sorri. O convida para ir tomar um vinho com eles na sala. Em outro lugar, Mariana diz, emocionada, que agora seu coração finalmente vai se aquietar. Juliana responde que sabe disso. Mariana explica que, desde o dia em que viu o menino nos braços daquela espanhola, seu coração lhe dizia que ele era filho de Juliana. Como se tudo daquela madrugada voltasse de uma vez só à sua cabeça. Juliana pede, com suavidade, que não falem mais disso. Diz que é melhor esquecer o assunto. Mariana concorda. Então Juliana muda o tom. Diz que quer saber de Mariana. E de Francesquinho. Mariana reage, amarga. Pergunta quem se importa com ele. Juliana responde sem hesitar. Diz que se importa, sim. Mas Mariana lembra que agora Juliana tem o próprio filho ali, nos braços. O silêncio pesa. Mariana então pergunta, quase num sussurro, se caberia mais uma criança naquele quarto. Juliana responde que não. Diz que seria muito difícil trazer Francesquinho para lá. Mariana respira fundo. E decide. Afirma que vai criar o menino. Diz que só precisa arranjar uma casa, onde possa trabalhar, e onde a aceitem com ele. Juliana encoraja. Diz que ela vai conseguir. Mariana confirma, determinada. Diz que vai, sim, em outro ambiente. Francesco informa que os 2 sobrados já estão vendidos. Diz que agora só falta entregar as casas aos novos donos. Amadeu pergunta quem são os compradores. Francesco responde seco. Diz que isso não interessa. Eles constroem. Ele vende. Mateu insiste. Diz que querem entender melhor essa história. Questiona se isso é justo. Francesco confirma que é justo. Amadeu então diz o que realmente importa. Que eles querem receber o dinheiro. Francesco explica. Diz que eles não vão receber tudo agora. Conta que vendeu os sobrados à prestação. E que, por enquanto, eles recebem apenas uma parte. Serão pagos aos poucos, conforme as prestações forem sendo quitadas. Amadeu se espanta. Francesco se irrita com as caras deles. Pergunta se achavam que iam ficar ricos da noite para o dia. Mateu responde que pensavam que depois da venda do sobrado que estavam construindo, teriam o dinheiro na mão. Francesco se exalta. Diz que ele também não tem todo o dinheiro, só uma parte. E reforça que só repassa a parte deles conforme recebe as prestações.
Amadeu se frustra. Diz que não era isso que imaginavam quando fizeram sociedade. Francesco então muda de estratégia. Diz que está bem. Propõe comprar a parte deles na sociedade. E no sobrado, afirma que vai arranjar gente mais competente para construir nos terrenos. Amadeu reclama. Diz que não se podia confiar no italiano e teme que tudo fique nas mãos dele. Mateu reconhece a desconfiança, mas pondera. Diz que não havia alternativa. O pagamento será mensal. Amadeu questiona a segurança do acordo. Se irrita com a ideia de continuar trabalhando, enquanto o outro lucra. Mateu responde com realismo. Diz que não tem capital para outra solução. E lembra que, apesar da falta de dinheiro, ainda tem força para trabalhar. Em outro momento, Inês comenta que, quando chegarem, Anacleto não vai começar a discutir com a filha. Pergunta, só para confirmar. Anacleto responde que não vai discutir com ninguém. Inês lembra que a filha está esperando o neto deles. Anacleto diz que não esquece disso, mas confessa que ainda duvida dessa história. Inês se espanta. Pergunta como ele pode duvidar. Lembra que ele ouviu a própria filha falar disso. Da última vez que estiveram lá. Anacleto admite que ouviu, mas insiste que continua desconfiado. Inês pergunta o motivo. Ele responde, sem medir palavras. Diz que acha impossível o Sr. Francesco, que ele considera à beira da morte, ter feito um filho na filha deles. Inês se ofende profundamente. Reage na hora. Manda que ele vire a boca para lá. E dispara. Dura. Que quem está com o pé na cova só pode ser ele. Anacleto reage na hora. Diz, irritado, que está muito vivo. Inês não se intimida. Rebate. Afiada. Afirma que vivo mesmo é o Sr. Francesco. Diz que ele ainda manda flores para a filha deles. Anacleto resmunga. Diz que isso é porque ele é rico. Inês observa, com ironia, que ele ainda se queixa. Anacleto nega. Diz que não está reclamando. Inês insiste. Afirma que, apesar de velho, Francesco ainda é romântico. Desses que mandam flores para a esposa. Ri da situação. Anacleto ironiza. Diz que também pode mandar flores para quem quiser. Inês retruca, sem piedade. Diz que para ela, ele nunca mandou nem um maço de capim. Anacleto responde, sério? Que capim custa caro. Em outro ambiente, Florinda comenta que não deveria estar sentada à mesa com a senhora. Angélica corta na hora. Pede que ela deixe de bobagem. Explica que foi ela quem mandou que se sentasse. E diz que não gosta de comer sozinha. Florinda insiste. Diz que não é alguém da família. Angélica responde com firmeza. Diz que, mesmo assim, ela é gente como qualquer outra. Florinda acaba concordando. Em seguida, comenta que não é à toa que Dona Leonora gostava tanto da patroinha. Angélica ri. Explica que Leonora deixou de ser uma simples empregada naquela casa. Lembra que ela ajudou no parto do filho da irmã. Depois, no parto da própria filha. E que, desde então, todos passaram a ter um carinho enorme por ela. Florinda concorda. Diz que Leonora é como uma mãe. Angélica ri novamente. Confirma que ela é uma mãe de verdade. Na sala, Gomercindo diz a Bartolo que ele pode ficar tranquilo. Garante que, enquanto Dona Leonora estiver ali na casa, não há motivo para preocupação. Bartolo ri. Diz que está tranquilo. Sim. Lembra que, como o Dr. Augusto lhe disse no trem, ele está a menos de 2 horas dali. Gomercindo confirma. Maria acrescenta que, quando a saudade apertar, seu Bartolo pode pegar um trem e ir até lá. Leonora completa, com ternura. Diz que ela também pode pegar um trem e encontrá-lo. Maria concorda. E convida Leonora a sentar-se com eles. Leonora recusa. Diz que não deve. Maria insiste. Pede que ela se sente. E lembra que não estão na mansão dos Magliano. Gomercindo reforça. Diz que ela faça o que a patroa manda. Bartolo também incentiva. Pede que ela obedeça. Leonora hesita. Pede licença. E aceita.
Em outro canto, Mateu pergunta onde está o filho deles. Juliana responde que ele está com a outra mãe. Explica que ainda não quer comer direito com ela. Mateu estranha. Pergunta se ela vai deixar o menino nos braços de Hortência. Juliana ri. Diz que ela não vai fugir com o filho deles. Mateu concorda. Suspira. E fica em silêncio. Juliana percebe. Pergunta o que houve. Mateu suspira de novo. Diz que está cansado. Ela pergunta se aconteceu alguma coisa. Ele nega. Mas Juliana observa. Diz que o rosto dele mostra o contrário. Enquanto o bebê balbucia ao fundo. Mateu finalmente fala. Conta que o senhor Francesco vendeu o sobrado. Que ele e Amadeu estavam construindo. Juliana se espanta. Mateu confirma. Explica que Francesco vendeu do jeito dele. A prestação. Diz que, depois de trabalharem como condenados, ele e Amadeu quase não têm nada para receber. Juliana se choca com a revelação. Fica sem reação por um instante. Mateu suspira. Diz que não sabe dizer se aquilo é certo ou errado. Juliana tenta acalmar. Acredita que o senhor Francesco não iria roubá-los. Mateu reage, amargo. Manda que ela diga isso a Amadeu. Juliana pede que ele não deixe Amadeu envenená-lo com desconfianças. Mas Mateu confessa, em voz baixa, que acha que essa sociedade deles não vai dar certo. Em outro lugar, Hortência pede que Amadeu não fique assim. Ele suspira, cansado. Diz que aquilo não era o que queria, nem o que esperava. Hortência lembra que ele disse que Mateu aceitou. Amadeu responde, exausto, que Mateu aceita tudo. Conta que chegou a brigar com ele naquela fazenda maldita, onde os dois trabalhavam. Hortência pergunta por que brigaram. Amadeu explica. Diz que Mateu era genro do dono da fazenda. E ele não aceitava ser roubado. Nem naquela época. Nem agora. Hortência pede que ele conte melhor. Amadeu se perde nas lembranças. Volta ao dia do pagamento. Depois da colheita do café. Lembra da fila. Do tempo de espera. Do dinheiro que sustentava o pai. E toda a família. Hortência pergunta o que aconteceu. Mais adiante, Amadeu conclui, amargurado, que acha que Mateu nunca vai ficar verdadeiramente do lado dele. Hortência concorda. Em silêncio. Em outro ambiente. Maria suspira, aliviada. Sabe que as filhas estão bem. Felizes. E aproveita um raro momento de tranquilidade. Ao lado de Gomercindo. Então revela que espera um filho dele. Gomercindo se surpreende. E se diverte. Entre risos, lembranças e provocações carinhosas. Os dois revivem uma noite marcante. Gomercindo confirma que deseja esse filho. Reforça a cumplicidade. A intimidade. O laço que os une. Mais tarde, Marco Antônio comenta com Rosana, que fica preocupado ao ver o marido dela discutindo com outro italiano. E com o pai dele. Rosana pergunta o motivo. Marco Antônio explica, com desdém, que o pai está fazendo de tudo para ajudar os dois. Mas eles não entendem. Diante do olhar dela, ele ironiza. Diz que não entendem porque são burros. Construíram vários sobradinhos. Num terreno que era do pai dele. Com dinheiro do pai dele. E já se achavam ricos. Rosana questiona. Então por que o pai ainda os ajuda? Marco Antônio responde, sério. Diz que, apesar de tudo, o pai carrega uma dívida na consciência. Uma dívida que nunca vai conseguir pagar em vida. Rosana pergunta, com quem ele tenta pagar essa dívida? Marco Antônio revela, que é com Juliana, por meio daquele homem que vive com ela. Rosana entende na hora. Pergunta se está falando do italiano Mateu. Marco Antônio confirma. Rosana percebe. Ele está falando do marido dela. E entende, no mesmo instante, que Marco Antônio está insinuando algo mais profundo, que ele ainda não esqueceu a própria esposa. Ela diz isso, sem rodeios. Marco Antônio rebate. Diz que ela também não esqueceu o marido. Rosana devolve na hora. Pergunta se ele esqueceu a mulher dele. Marco Antônio suspira, visivelmente desconfortável. Diz que não sabe por que estão discutindo aquilo. Justamente naquele momento.
Rosana concorda. O silêncio pesa. Marco Antônio então tenta se explicar. Diz que quer reconstruir a vida com ela. Rosana o interrompe. Diz que ele não está sendo sincero. Nem com ela. Nem consigo mesmo. Ele insiste. Diz que gosta dela. Rosana responde, firme, que não o suficiente para esquecer a italiana dele. Marco Antônio devolve a pergunta. Quer saber se ela gosta bastante dele, para esquecer o italiano dela. Rosana não foge. Admite que não. Diz que dói dizer isso, mas afirma sentir um enorme respeito por ele. Marco Antônio escuta. E diz que é bom que ela esteja abrindo o coração. Rosana então pergunta, direta, se eles vão continuar se enganando. Marco Antônio pensa. E responde que acha que não devem. Rosana decide. Diz que vai subir para o quarto deles. Pede que ele não a siga. Explica, com honestidade dolorosa, que, se ele a tocar, ela estará pensando em outro. Deseja boa noite. Marco Antônio a chama. Sugere que, no dia seguinte, ela se mude para a casa dos pais, que moram ao lado. Rosana responde que só não faz isso naquele instante, para não acordá-los. E se despede novamente. Sozinha. Marco Antônio fica ali. Suspira fundo. E admite, apenas para si mesmo, que poderia ter amado aquela mulher. Poderia.